Tem caminhado já há 2 anos já, né, querido? Só que ele foi para Orlando. Ele gosta de diversão. Vai ficar no parque. Deus te abençoe, meu amado. Tá ok. Tá funcionando já aqui. Liga aí, liga aí. Som. Som, ok? Tá dando para ouvir aí, gente? Benção demais. O dia que os adolescentes e os jovens chegaram do Texas, eu fui com eles para lá, né? E eu não pude ficar, estava chegando um pastor que nós trabalhamos junto por 15 anos lá em Orlando, e eu fui recebê-lo no aeroporto, ele foi lá para casa, então eu não podia deixar de estar com ele, e eu não pude ficar para o culto à noite. Com certeza, né, meus amigos aí, foi maravilhoso, como eles chegaram no fogo aqui, né? E para mim, em particular, não sei para você, só para mim, né? Foi uma experiência maravilhosa. Era um sonho. Eu que agradeço o convite, né? Poder receber esse presente. Eu esperava por isso há 28 anos, mais ou menos, de conhecer esse lugar. Porque foi um lugar que se viu como referência e impulsionou, inspirou muita gente no mundo inteiro para transformar a música, o louvor, o ensino. Então eu tinha uma referência daquele lugar muito grande. E foram várias surpresas naquele lugar, de encontrar discípulos, encontrar pessoas que eu fui pastor deles ou delas. Então foi uma experiência maravilhosa, sem falar o que Deus fez, como fez com a garotada, com a gente, as experiências na estrada. Satanás tentando atrapalhar, quase um acidente na estrada, estava chovendo muito, estava chovendo quando nós viemos para cá para poder ir para lá. Estava chovendo muito, um carro derrapou, quase me bater na estrada para tirar, antes de eu chegar aqui. Então foram muitas situações, mas eu sabia que muita coisa boa Deus ia fazer. E fez, e continua fazendo e continuará fazendo. Então eu quero agradecer a igreja por me enviar, né, para poder confiar em nós que estávamos lá com a garotada. Foi maravilhoso, né? Foi bênção demais. E a experiência com essa garotada, quase mais de 2.500 adolescentes lá, jovens, participando do evento, e ver tanta sede, tanta fome de Deus, tanta palavra de Deus sendo ministrada, eles orando uns pelos outros. Então foi uma experiência maravilhosa que eu queria falar naqueles dias, mas só estou aqui hoje para poder falar. Que os pais continuem investindo nos seus filhos, continuem acreditando, continuem ensinando, sendo exemplo, sendo modelo para eles, porque eles vão longe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ai, eu estou empolgado com essa viagem aí. Já estou mais água. Eu chego aqui, eu lembro de detalhes, né? E uma casa maravilhosa para descansar num lago, então nem se fala. Um churrasco, o Fernando fez, né? Improvisado ali, né? Bênção demais. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, o pastor Gil ligou hoje para mim, e ele sabe que a gente está sempre assim, pronto para a guerra em qualquer momento. Se ligasse faltando 1 minuto, a gente estava aqui para poder fazer. E eu perguntei a Deus, o que eu vou falar lá hoje? Eu pensei muito e falei assim, como que a gente recebeu a notícia que estão morrendo 5.000 pessoas por dia com uma doença? Que há uma praga no mundo, numa grande área, vamos pensar no sul da Europa inteira, no norte da África, na Ásia Menor, na Ásia. Ou seja, espalhou uma praga inteira que pode chegar, como nós tivemos várias epidemias no mundo, e talvez maiores do que essa, mas essa matava 5.000 pessoas por dia, e não foi uma das maiores pragas no mundo. Você pensar que na sua casa o seu marido talvez morreu, sua esposa morreu, seus filhos morreram, seus parentes estão morrendo, e a cada dia, alguns que podem sair porque têm dinheiro para poder ir para outros lugares onde não tem a praga, ele pega e muda de lugar. Aqueles que têm condições de mudar, mudam. Como nós temos o caso da Venezuela, que alguns ficam lá e outros saem, que podem sair. Da Síria e outros lugares, que não é caso de praga, mas é uma praga que está acontecendo lá. De mau governo, de um monte de coisa má que está acontecendo dentro desses lugares. Mas nesse caso específico era uma doença. Que os soldados que estavam voltando da guerra, em Roma, voltando para Roma, em 1166 mais ou menos, trazem que alguns historiadores vão dizer que é uma varíola, pela semelhança com a varíola. Eles estão voltando da guerra,
uma vitória na guerra, e vão passando pelos lugares sem saber, estão com contágio da doença, e começa a disseminar, começa a espalhar essa doença para muita gente, a ponto o grande império romano ser contaminado e ter 5.000 mortes por dia, mais ou menos. Mas Wagner, o que tem a ver isso? Isso é 166 depois de Cristo, 100 e poucos anos depois da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, dos Pentecostes, de grandes acontecimentos com os discípulos de Jesus. Muitas coisas não estavam escritas ainda, estavam sendo escritas, não tinha a Bíblia, não tinha um iPhone, não tinha um celular, não tinha smartphone, não tinha livro, não tinha nada para poder ler sobre isso. Era boca a boca, era história, era cantado, era dançado, era passado um para o outro o que ia acontecendo. E 100 e poucos anos antes disso tudo acontecer, não era dessa forma. Porque espalhada essa doença em 166, os soldados romanos voltando para os seus lugares, seja em Roma e seja em outros lugares, a doença começou a matar tanto, as pessoas saíram do lugar, mas os cristãos resolveram ficar. Alguns tinham até condição de sair, porque tinha condição financeira. Alguns podiam até bancar e ir para qualquer parte do mundo, porque tinha dinheiro para fazer isso, mas escolheram ficar e ajudar aqueles que estavam doentes. Espera aí, num lugar de contágio, que pega pelo ar, e você morre, e você vai escolher ficar, eles escolheram ficar. Escolheram perder família talvez, escolheram perder os filhos, escolheram perder a esposa, ficarem doentes, morrer também. Por que um povo, 100 e poucos anos depois, escolhe morrer a favor daqueles que eram seus inimigos? Por quê? Seus inimigos por quê? Naquele tempo a perseguição era muito forte. Ainda continuavam a perseguição, os dois governadores, os dois imperadores, na linhagem de 7 ou 8, que eram maus demais, mas eles também continuaram dessa forma, Lúcio Velhos e Marcos Aurélio, eles estavam matando os cristãos, até essa praga julgaram a culpa sobre os cristãos, porque eles não estavam adorando aos deuses de Roma. Eles estavam culpando os romanos, os cristãos, que a praga estava vindo porque eles estavam adorando os seus deuses. E começou uma matança, continuou uma matança muito grande por causa disso também. Mas a história dá uma virada. O cristão, em vez de ir embora, o cristão, em vez de fugir, o cristão, em vez de ter medo da situação, ou morria pelo que estava sendo caçado, ou morria pela doença, eles começaram a ajudar. Eles começaram a ceder sua casa para socorrer aqueles que precisavam. Eles começaram a dar comida, eles começaram a tratar das feridas, eles começaram a tratar da doença, eles começaram a dar comida, dar água, dar socorro, dar consolo, dar esperança para aquele povo. Um povo que não cria em Deus, um povo que não era judeu, um povo que era completamente idólatra. E esse povo foi ganhando, esse povo pequeno talvez, foi fermentando no meio da massa, dessa massa ferida, dolorida, dessa massa que já não tinha mais esperança, porque uma praga tão grande, sem recursos, era a morte certa. E o que eles fizeram? Esse povo, com fé no Senhor, acreditando nas promessas do Senhor, continuou firme, e foi ganhando o coração daquele povo, que o perseguia, que queria a sua morte, que queria destruí-los, foi ganhando a confiança, foi ganhando o respeito. E à medida que os anos passavam, foram mais ou menos 25 anos de praga, que durou, foi um extermínio muito grande, foi, segundo os historiadores, um dos princípios da queda de Roma, mas houve também o princípio da queda de Roma e o crescimento dos cristãos, é a história do cristão. E o cristianismo começa a ser espalhado ainda mais, diante de uma perseguição, diante de uma praga, diante de uma doença, porque alguns escolheram servir o Senhor. Alguns escolheram amar os inimigos. Alguns escolheram dar a vida pelo outro. Alguns escolheram ficar e não abandonar a guerra. Não ter medo das circunstâncias, não ter medo do falatório, não ter medo das mentiras, das falsas coisas, ou também da realidade. A realidade era nua e crua, morte. Mas eles escolheram vida. Muitos morreram, com certeza, por causa da praga, mas muitos viveram e testemunharam milagres.
foram agentes de milagre na vida de muita gente. Foram agentes de milagre do poder de Deus através da sua vida. Foram agentes de milagre de uma pregação da palavra que talvez não tivesse nem escrita, mas era testemunho vivo na vida deles. E chegou até nós. Hoje, 1000 e tantos anos, 2000 anos atrás, ela chegou até nós. Mas não era assim. E se você pegar esse homem, esse discípulo de Jesus, esse apóstolo de Jesus, que talvez ele cobriu uma grande área desse Império Romano com as suas visitas, com as suas palavras, com as suas cartas, você vai entender que ele alcançou e chegou talvez a esses lugares, deixou discípulos e igreja nesses lugares, e tinha dificuldade com essas igrejas. Elas não eram assim há 100 anos atrás. Antes de 1166, em 30, 50, 60, 80, elas passavam por um processo de começar, de iniciar, sem nada escrito, talvez só com cartas, com exemplo, com fala, com a visita de Paulo, talvez de ano em ano, a visita de um outro discípulo, um longo tempo depois, mas essa igreja estava o quê? Influenciada pela cultura grega, cultura romana, outras culturas, outros povos. Elas não tinham informação, talvez estavam tão influenciados pelo meio que estavam vivendo, mas existia um grupo fiel, um remanescente fiel, que desejava a qualquer custo fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Independente do que estavam vivendo em volta, eles queriam a todo custo: eu quero viver a verdade. Amém. Eu quero viver o milagre. Eu quero viver a promessa. Faça de novo. E esse era o clamor desse povo. Eu podia pensar em N cartas. E pensei, qual carta que eu vou falar? E eu pensei em Coríntios. Eu pensei até que hoje era ceia, porque eu pensei que era o primeiro domingo. E eu falei assim, por que não falar da ceia? Que modelo de igreja que Paulo está pregando para Coríntios? Ou para Corinto? Para os corintianos. Para que igreja é essa que ele está pregando? Quem é o comportamento dessa igreja? Que também é uma referência, porque Corinto nessa época era uma grande referência, uma grande metrópole, um grande lugar, um porto, onde passavam vários povos, várias culturas daquele lugar. Era um lugar idólatra, um lugar que tinha muitos deuses famosos, Afrodite, Apolo, outros deuses. Tinha muita coisa acontecendo naquele lugar. Aquela região era muito importante economicamente, tinha tudo naquele lugar. Então eu escolhi Corinto, eu escolhi a carta que Paulo escreve àquele povo e mostra como era esse povo nessa época. Então eu te convido para poder abrir a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 17. É claro que eu te convido também a ler toda a carta. Essa carta, segundo os historiadores, os estudiosos, ela talvez não seria a primeira, porque teve uma antes dela, que ela teria outro conteúdo, ela teria uma fala mais forte para aquele povo, mas como ela se perdeu, está aqui a primeira carta aos Coríntios, tem a segunda, seriam 3 cartas para essa cidade, para esse lugar. 1 Coríntios 11, versículo 17, está escrito assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Repete para mim assim, a primeira coisa, divisões. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Repete comigo, aprovados. Aprovados. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27,
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, diz para mim assim, examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Ou seja, ele está trazendo aqui uma diferença que existia antes do momento da reunião na casa, porque não era no templo, era numa casa. Existia um momento de comunhão entre os irmãos. Comunhão é a palavra, koinonia é uma palavra muito forte para o Senhor, porque uma das coisas que o Senhor mais deseja é restaurar a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros e a comunhão com nós mesmos, e a comunhão e o nosso relacionamento também com a nossa natureza, porque o pecado do homem trouxe a destruição da natureza. Então falar de comunhão, de relacionamento, tem tudo a ver com a proposta do Senhor, é a proposta do Senhor Jesus. Amém. Então existia um tempo antes que chamava ágape, que eles se reuniam para poder comer junto, celebrar junto, e o Paulo traz essa observação do egoísmo, do individualismo, daqueles que tinham condição de trazer a comida e outros não tinham condição, aqueles que comiam sozinhos, separados, porque não queriam dividir, eram egoístas, queriam só para si, tinham condição, mas não repartiam. Ou seja, se não repartiam na hora da coinonia, da comunhão, não se preocupavam uns com os outros no dia a dia, se estavam passando dificuldade, se estavam passando luto, se alguém da família foi perseguido e morto, se alguém teve que mudar e teve a sua casa invadida por causa da perseguição dos romanos. Eles não estavam preocupados, porque eles queriam só eles queriam as bênçãos só para eles queriam tudo que estava sendo prometido muitas vezes só para eles, mas não viviam essa comunhão, não viviam um cuidando do outro, não viviam um se preocupando com o outro. E esse era o perfil de Corinto, mas também talvez de outras igrejas, porque Paulo, quando escreve a outras cartas, a outras igrejas, ele também toca nesses assuntos. Até João, quando escreve em Apocalipse as igrejas, ela fala sobre esse assunto. Então, essa primeira igreja que nós escolhemos aqui para poder refletir sobre ela não se preocupava, ela não dava a vida pelo outro, ela não se preocupava com a dor do outro, ela não se dos próprios irmãos. Eu não estou falando nem dos estranhos, dos inimigos, dos de casa, eles não se preocupavam com os outros. E preocupavam de dar emprego, saber se está com emprego ou não está com emprego, não se preocupavam se a mãe morreu, o pai morreu, se o filho está sozinho, se estão órfãos, se está viúva. Eles não estavam preocupados, eles estavam pensando, eu e a minha bênção e ficar com a minha bênção. E aí diz o seguinte, que esse povo também, eles estavam o quê? Mais envolvidos em viver na cultura grega, ou talvez romana, do que viver na cultura do reino e transformando essa cultura. Porque eles estavam mais influenciados do que influenciando. Então eles estavam mais vivendo o modelo do que estavam ali no meio, do que sendo esse fermento dentro dessa massa romana para poder fazer toda a diferença. Então está dizendo que havia contendas e divisões entre eles. Paulo, em alguns capítulos antes, vai citar que alguns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, porque até julgavam que Paulo era bem falsinho, que não era um discípulo de Jesus. Alguns até faziam intrigas, alguns até faziam conversa, fofoca, e começava uma divisão nesse grupo da igreja, não aceitando o que Paulo estava falando. Olha quem é Paulo, e eles não aceitavam quem Paulo estava falando, e começava a divisões por questões teológicas, divisões por questão de opinião, divisões porque não gostava disso, não gostava daquilo, não gostava de fulano, não gostava de ciclano. Ou seja, divisões existiam naquele grupo e contaminava todo mundo a partir de ter partidos dentro da igreja. Dentro daquele grupo, que fosse pequeno ou grande, pessoas se dividiam e não tinha unidade, porque estava falando que não existia unidade entre eles, não existia um só pensamento, um só desejo, uma só vontade.
o foco como Jesus Cristo, como cabeça, que ele vai falar nos capítulos antes, que quem é o cabeça é Jesus Cristo, e nós somos o corpo, cada um tem o seu papel nesse corpo, ninguém é mais importante que o outro, mas juntos como irmãos em Cristo, nós vamos fazer a obra onde Cristo é o principal. E que ele usa pessoas como líder para ser o que? O orientador, aquele que vai conduzir as pessoas para trazer, e não para trazer divisões e falar, ele é melhor do que o outro, ele é pior. E como era uma cultura helênica, ou como era uma cultura grega, havia muita vontade de discutir, debater sobre temas filosóficos, sobre temas teológicos, ir para Areópago, ir para lugar para debater, conversar e trazer mais divisão, porque um achava que era mais importante, entendedor disso, entendedor daquilo, e achava que é mais importante que o outro, porque sabia um pouquinho mais, estudou um pouco mais, tinha um din-din maior que o outro, e acabava achando o quê? Que podia humilhar os outros, porque eles falavam aqui que por não esperar e não compartilhar o alimento, também refletia a atitude deles, humilhavam aqueles que não tinham condição financeira, intelectual, de conhecimento, talvez de influência, de poder, e esse não era o modelo que Cristo desejava. Então aqui nessa ceia, ele traz um relato, essa reunião de vocês mais minógena, essa reunião de vocês não representa aquilo que a igreja verdadeiramente é. E a hora que ele vai celebrar essa comunhão, e que vai receber também, celebrar a ceia do Senhor, de levantar o cálice, consagrar o pão e beber, você se embriaga, tem glutonaria, esquece dos outros, são totalmente diferentes. Então, ele chama essa atenção para esse povo, e começa o quê? Aí entra as partes que eu quero ressaltar. Como que uma igreja, 100 anos antes, pode chegar uma grande peste, pode chegar um momento de grande desastre na história, e agir completamente diferente 100 anos atrás? Primeira coisa que aconteceu com esse povo, é que ele ouviu. Vou falar que 100% ouviu não, porque ao longo da história, a Bíblia mostra que é um grupo pequeno, que ouviu, e aceitou. E ouvir quer dizer, está sentado aqui e receberam a mensagem, ou está sentado há 30 anos aqui, ou 20, ou 5, ou 3 dias, está aqui. Tem gente que pode estar ouvindo, e tem gente que pode não estar ouvindo. Ao longo da história, muita gente sentou e ouviu a história, a pregação do Senhor. Alguns até viram Jesus, mas não foi suficiente para acontecer a segunda coisa: arrependimento. Então a primeira coisa, ouvir a palavra, a pregação da palavra, ouvir a mensagem do Senhor, e ela entrar no seu coração, e você fazer um pedido para o Senhor: Espírito Santo de Deus, que conhece meu coração, conhece os meus pensamentos, conhece as minhas atitudes, sonda a minha vida, mostra-me se eu estou no caminho mau, mostra-me se eu estou na direção certa. Essa mensagem é para mim, não é para cutucar a esposa, cutucar o filho, pensar, fulano não está aqui, essa mensagem é para ele. A mensagem é para mim. A mensagem é para mim primeiramente, essa mensagem foi primeiro para mim. Eu preciso ouvir. Essa mensagem, qualquer que seja, ela é para mim. Eu preciso ser transformado dia a dia, porque é passo a passo, de glória em glória, é dia a dia. Porque Deus sabe do nosso limite, nós não conseguimos mudar de uma hora para outra, totalmente, é passo a passo, é dia a dia, Ele dá uma dosagem de cada vez, e as vitórias vêm, as vitórias vão sendo conquistadas dia a dia, mas um coração que, alguém falou aqui hoje, coração quebrantado, porque para ter arrependimento, é alguém que precisa estar sensível à voz do Senhor, alguém precisa estar desejoso de transformação, alguém precisa estar sensível que qualquer mensagem, seja de uma criança, seja através de uma música, seja através de um filme, Deus fala com vocês e fala assim: isso é comigo. Não é com a minha esposa, não é com o meu esposo, não é com o meu filho, não é com o meu discípulo, não é comigo. Então a primeira coisa para ter o arrependimento é não empurrar para os outros: meu casamento está mal porque é minha esposa, meu casamento está mal porque é do meu esposo, esse meu filho que eu tenho, ele é problemático demais. Não, é comigo primeiro. A mensagem primeiro é para mim. Eu não empurro, eu não terceirizo a culpa é minha. E essa característica de empurrar para os outros é desde o Éden. Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Esse terceirizar a culpa, empurrar para o outro, é coisa antiga. E então a segunda coisa que é esse arrependimento, a mensagem é para mim.
Eu aceito mudança, eu aceito mudar. Quando me confrontam, seja o meu filho me confrontando, seja uma criança me confrontando, um professor me confrontando, um líder me confrontando, um pastor, o meu marido, a minha esposa, seja quem for me confrontar, qual que é a primeira reação que eu tenho? Eu não sou o culpado, não é comigo, eu não fiz. Quando o Senhor usa alguém para te confrontar, ou a própria palavra te confronta, qual é a sua atitude? Justificativa? Desculpas? Terceirizar? Passar para outra pessoa? Nós ficamos um tempo com uma pessoa por 21 anos, eu tinha um grupo de discipulado muito grande, e por 17 anos, eu fiquei muito tempo com essa pessoa junto, e nós tivemos uma oportunidade muito boa de encontrar, muitos anos depois, e passamos 3 dias juntos, e aí juntos a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa e percebe muitas coisas. Celebramos algumas vitórias, celebramos algumas coisas que ela viu em mim, que eu mudei e Deus teve ação na minha vida. Celebrei a vitória de Deus na ação dele, eu pude ver na vida dele que Deus fez muita coisa, ele se quebrantou, ele mudou. Mas em outras áreas, eu pude falar com ele assim, com muito amor, com muito carinho, que a pessoa que eu respeito muito, eu falei assim, ele perguntou, você viu como eu venci, mas tem alguma área que você percebe que eu ainda não consegui vencer? Eu posso ser sincero com você? Nessa área você continua arrogante, soberbo, você é uma pessoa muito crítica, você está perdendo a oportunidade de ouvir Deus falando com você mais rápido. Algumas coisas continuam com você porque você se julga inteligente demais, você se julga, mas eu queria um discipulado igual você fez comigo, mas sabe por quê? Eu sempre me considerei inferior a você, porque eu te acho muito inteligente. Mas eu não olhei sua inteligência. Eu olhei um quebrantamento do meu coração de tentar servir, eu orava todo dia a Deus para me dar sabedoria, para encontrar a palavra certa para trazer para você. Você é soberbo. Você acha que sabe mais que todo mundo. Você foi preparado numa escola maravilhosa. Você teve pai e mãe para poder cuidar e bancar você aos seus 30 anos. Eu não tive. Então você tinha muito mais preparação do que eu, mas eu pedi a graça do Senhor para poder trabalhar com você, porque você era insuportável. Você não dava. Tudo que eu falava com você, você vinha com uma teologia, teoria e uma experiência, não sei o que é mais, muito maior do que eu tinha. Viajei a Europa, viajei isso, viajei. Eu não tinha. Mas foi a graça, o amor do Senhor, eu preocupar com você, que eu fui te cutucando, fui te falando. Mas não era fácil, eu tentei desistir várias vezes. Eu não conseguia. Teve dia que eu falava com a vida, eu não aguento mais. Esse cara me tira do sério. Eu vou largar ele, eu vou deixar ele, não aguento mais. Mas ele passou por um processo muito difícil, eu estive do lado dele ali, junto com ele, orando com ele, mesmo não acreditando na oração, porque ele era tão crítico, tão assim, da linha teológica, assim, que questionava de tudo. Ele não quebrantava de jeito nenhum. Até que nesse momento difícil, ele deu uma abertura muito grande para ver a mão de Deus. Levou 7 anos, foi um período muito longo, muito difícil. E nós pudemos reencontrar esses dias aí atrás, comentar algumas coisas. E eu falei assim, você melhorou muito, mas essa soberba sua, você continua orgulhoso, você não se quebranta fácil. E a pessoa que é orgulhosa, é soberba, ela custa aceitar que está errado. Ela custa aceitar que precisa ceder, se humilhar. Porque a humilhação que aquele povo passava, com certeza, aqueles que estavam sendo humilhados, serviu para eles serem exaltados pelo Senhor. Aquela humilhação que estavam passando e sendo humilhados, muitas vezes quando somos humilhados, seremos exaltados lá na frente. Amém. Mas aquele que é orgulhoso, soberbo, ele endurece o coração. E aí começa a virar uma doença, porque tem gente que não aceita, não. Foi você que colocou isso aqui? Eu viro para o Vitor e falo assim, Vitor, você colocou isso aqui? Não, fui eu não. E eu não vi, as câmeras mostraram, eu vi o Vitor colocando. Ele fala assim, não fui eu. Porque a pessoa começa a mentir, a não aceitar em nada, em situação nenhuma da vida. Tudo para ela tem que negar. A Bíblia diz que essas pessoas serão quebradas de uma forma muito forte e dolorosa, para poder se quebrantar totalmente. E a gente vê testemunho de pessoas assim. Mas esse povo que chegou a essa história 100 anos depois, foi um povo que se quebrantou. Foi um povo que ouviu essa palavra, e cada ceia que participavam, não era um ritual, não era uma cerimônia qualquer, era um momento também de quebrantamento.
Era um quebramento, não julgar o outro, julgar a esposa, julgar o amigo, julgar o pastor, julgar o líder, julgar o seu patrão, julgar seu funcionário. Era um momento de autoavaliação. Era um momento de autorreflexão. É clamar ao Senhor, Santo Espírito de Deus, transforma a minha vida. Então, arrependimento fez parte e faz parte do coração daquelas pessoas que querem mudança, que querem transformação. E o terceiro ponto é que transformaram a sua vida. Transformaram a ponto de acreditar na que a palavra dizia. Transformaram a sua mente, transformaram as suas atitudes e não se deixaram influenciar mais, mas foram influenciadores. Foram agentes do reino do Senhor. Foram agentes de falar da palavra do Senhor. Não importa se ia para a estaca, se ia para a cruz, se ia para a cova dos leões, se ia para ser fuzilado, se ia ser cortado a cabeça, se ia matar o filho na sua frente, a esposa na sua frente, se ia ser torturado, não importava morrer por Cristo, pela causa de Cristo, porque eles começaram a experimentar que o Senhor Jesus é real, que a ressurreição do Senhor Jesus é real, que a palavra do Senhor é real, que Ele estava conosco e estará conosco em todo o tempo, que não importa o sofrimento terreno e passageiro, que a gente terá a vitória. Não importa as tentações e a luta, porque a palavra diz que nós seremos mais fortes e conseguiremos vencer a tentação. Que teremos aflições e lutas e perseguições, porque se perseguiram a Ele, seremos perseguidos. Eles sabiam que iam morrer por uma causa, mas que teriam a vitória eterna. E muitos acreditaram nisso e acreditam nisso até hoje e vão vencendo cada dia mais. Por isso que chegou naquele tempo e outros tempos, outras pragas. Muito tempo depois, esse grupo, que ainda pequeno, foi tomando forma, foi tomando força e foi espalhando e contagiando as outras pessoas, porque eles acreditaram numa palavra, eles acreditaram numa verdade. Eles conhecereis a verdade vos libertará. Libertou dos ídolos, libertou do egoísmo, libertou do individualismo, libertou do querer só para si, mas de querer abençoar os outros, de reter e venha a nós o vosso reino e nada de dar para os outros. Eles entenderam que eu tenho é para poder dar, é para poder socorrer, é para poder ajudar, e não só em dinheiro, mas a minha própria vida, o meu tempo, o tempo de visitar, de estar junto, de orar junto, de clamar junto, que não dependia do pastor, não dependia do Paulo, de Apolo, não dependia de ninguém, depende de mim, porque o Espírito Santo habita em mim, e o poder do Senhor está na minha vida. Eu posso ir até o meu irmão e orar e clamar por ele, eu posso abençoar a vida dele, eu posso impor as mãos e orar pela vida dele e clamar ao Senhor para que a vida dele seja transformada. Eu posso pregar o Evangelho e ver uma vida sendo transformada e aceitando o Senhor Jesus. E cada um tinha consciência disso, que era um agente do reino do Senhor. A vida tinha um sentido e um valor, ainda que o mais iminente, o mais forte lá fora, ao redor de cada um, era a morte. A morte certa, seja pela doença, seja pela perseguição, ou pela morte natural. Mas eles sabiam o sentido da vida, e a vida é abundância. Eles acreditavam numa palavra, eles puderam mudar o curso da história. Enquanto o império caía, o crescimento do cristianismo se espalhou por muito mais lugares do que o Império Romano conquistou, por muito mais lugares que os romanos puderam ir. Por quê? Uma verdade. Um povo que acreditou, um povo que se arrependeu, um povo que transformou não só sua mente, mas transformou a sua atitude, transformou seu comportamento, transformou a vida de outras pessoas, porque saíram do egoísmo, do individualismo, da imoralidade, da idolatria, para poder servir um Deus vivo, um Deus real, que pode mudar todas as coisas. Então clamo a cada um de nós, que essa palavra viva. Hoje nós temos o privilégio de tê-la no celular, temos o privilégio de tê-la escrita em várias versões, nós temos em várias línguas, nós podemos ouvir, nós podemos ler, nós podemos ver na televisão, nós temos muito mais acesso a essa palavra, essa verdade na nossa vida. E nós podemos ir muito mais longe do que nós já chegamos. E nós podemos levar outros. E mesmo que seja um momento talvez difícil da história, que nós possamos passar,
Seja ele qual for, igual nós temos amigos lá em Orlando, que a mãe está na cadeia, o pai está na cadeia, e com carta de deportação. Talvez seja um momento difícil, que não se compara à praga que viveram aqui, talvez um momento de morte, talvez um momento difícil de alguém morrer no Brasil, você não poder ir, de dor, de tristeza, talvez um momento de doença, você acabou de receber a notícia sobre uma doença, sobre uma enfermidade. Primeiro Deus pode curar, e se Ele não curar, como diz aqueles que foram para a fornalha, se meu Deus não me salvar, eu continuo crendo nele. Então, independente do que aconteça, esse pessoal tinha uma fé inabalável, uma comunhão a ponto de morrer por essa verdade. E é por isso que nós precisamos viver, independente de um sistema, independente de uma história que nós estamos vivendo hoje, nós somos agentes de uma palavra verdadeira de transformação. Amém. E sua vida não pode ser água com açúcar morna, ela pode ser intensa na intimidade e no relacionamento com o Senhor, a ponto de você fazer loucuras, porque você serve a um Deus que é o dono do ouro, da prata, de todas as coisas, e que domina a história, e que tem controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida, e controle da história, e controle de todos nós. E tudo o que Ele faz é para que a gente possa participar cada dia mais da boa, perfeita e agradável vontade dele. E aquele que não está participando disso é convidado a participar. Aquele que não cria nisso é convidado a crer. Aquele que não transformou ainda é convidado a ser transformado, não por nós, porque nós não convencemos ninguém, é o Espírito Santo que convence. Então eu te convido a baixar sua cabeça. Queria que o pessoal do louvor estivesse aqui. Acho que a segunda música eles cantaram, acho que a segunda que vocês cantaram, acho que ela tem tudo a ver com essa pregação. E aqui diz na carta que o principal, diante de uma mensagem, da leitura da palavra, da pregação, seja no vídeo, seja na internet, seja no YouTube, seja onde for, é você parar e refletir. Aqui no louvor, o pessoal, a garota ali falou assim, dá uma parada e deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Senhor falar com você. Essa palavra primeiro é para mim e é para você. O Senhor quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história, e quer fazer com que você mude a história de outras pessoas, e que você possa levantar quando o pastor falar assim, trouxe visitante, trouxe aqui uma pessoa que nós vamos batizar daqui uns dias, pastor, lá no Ana Maria Parque, nós vamos batizar talvez na praia, né? Ana Parque, nós estamos mudando, Ana Maria lá em Tampa, né? Já estou misturando. Então acontece, se você levantar, fica levantado que nós vamos batizar aqui hoje. Está aqui com o meu vizinho que eu ganhei, está meu colega de trabalho, está aqui o cara que eu ganhei lá no Brasil só falando pelo WhatsApp, e você celebrar a vitória do Senhor, porque você é um agente que pode transformar. Mas é primeiro que nós sejamos transformados, que nós ouçamos a palavra do Senhor e venha acreditar. Pode ir.